Caros irmãos e amigos internautas, durante a pandemia, a TVCA realiza palestras espíritas 3 vezes por semana, quarta, quinta e sábado, sempre às 19h30. Agradeçamos a Jesus por todas as bênçãos que recebemos e, diante de nossas dores e dificuldades, peçamos também ao Mestre Jesus paciência e serenidade para superarmos as nossas dores e dificuldades. Ao assistir à palestra desta noite, façamos a nossa vibração de paz e amor por todos os nossos semelhantes. Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus ilumine nossos corações na noite de hoje e que possamos estabelecer uma comunhão de pensamentos em torno da mensagem do Cristo que nos trouxe o consolo, o amor e a caridade. Na noite de hoje vamos falar uma parte do Sermão do Monte, sua abertura e as bem-aventuranças. E vamos perceber que os ensinos de Jesus é como um cristal de várias facetas. Vários são os ângulos que nós podemos aproveitar para buscarmos o seu ensinamento de ordem moral, que é o que Kardec priorizou no Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, nós podemos ter um caminho evolutivo através das bem-aventuranças. É uma abordagem que Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo, com a instrução dos Espíritos, todas as bem-aventuranças. Mas hoje nós vamos fazer uma abordagem que é fruto de pesquisas, é fruto de trabalho, de estudos bíblicos, através dos NEPs que tem pelo Brasil, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E uma dessas conclusões que os grupos tiveram foi perceber nas bem-aventuranças um caminho evolutivo que Jesus nos mostra para adquirirmos a perfeição mais absoluta, que é o nosso Jesus, nosso guia e modelo. Então, o Sermão do Monte, na verdade, comportam 3 capítulos do Evangelho de Mateus, também apresenta-se no Evangelho de Lucas, mas de forma mais completa ele aparece em Mateus. É o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus. É um resumo total dos ensinamentos do Cristo. Para termos uma ideia, no livro recém-lançado por Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, Joana comenta sobre o Sermão do Monte, dizendo o seguinte: o canto das bem-aventuranças é o maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. Nela começa a real proposta da Era Nova, quando os valores éticos serão realmente conhecidos e respeitados, facultando ao ser humano compreender a transitoriedade do carro físico. Então a gente percebe que o Sermão do Monte ele tem um caráter abrangente, profundo, e serviu para Kardec estruturar o Evangelho segundo o Espiritismo. Em cima do Sermão do Monte que está estruturado todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos então. O sermão tem uma abertura que tem um significado que vamos explorar, as bem-aventuranças, que vamos trabalhar das 9, nós vamos trabalhar 7, que são as bem-aventuranças de virtude. Depois Jesus vem com a missão dos discípulos. E nós vamos ver na mensagem de Humberto de Campos, do livro Boa Nova, o significado e a abrangência que Jesus dá quando dá a sua mensagem, quando faz as suas revelações para nós, e quando nós tomamos conhecimento dessas revelações, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Se a compreendemos, a sentimos, para podermos praticar os ensinos do Mestre. Depois ele trata da lei, a justiça e do reino, onde ele afirma que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E mostra o aspecto da justiça divina, do reino dos céus. Depois ele comenta, no capítulo 5 ainda, 6 contrastes na interpretação da lei, ou seja, ele expande o entendimento
que estão nas leis mosaicas dos 10 mandamentos, ele comenta 6 desses mandamentos e amplia o entendimento, principalmente no não matarás, que Kardec também trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 6 ele fala 3 obras de justiça e apresenta a oração do Pai Nosso, que em outras ocasiões ele também apresenta. Depois ele fala sobre as 3 proibições e no capítulo 7º, último capítulo do Sermão do Monte, as 3 advertências e a reação das turmas, ou seja, da multidão que compôs a plateia no monte, que fica próximo à cidade de Cafarnaum, que era a base dos ensinamentos de Jesus. Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, diz o seguinte, então vamos extrair um pequeno trecho dele. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, das localidades próximas ao lago, onde ficava a base de Jesus, Cafarnaum, os discípulos eram os mais visados, nos diz Humberto de Campos. Então aqui a gente percebe que já havia essa multidão que foi buscar Jesus novamente em Cafarnaum, foi buscar novas informações para explicar, para difundir, para divulgar adequadamente a mensagem do Cristo. Os discípulos eram os mais visados naquela ocasião, porque eram próximos de Jesus e eram a eles que a multidão se dirigia, para uns, para Mateus, para André, para Tiago, para Pedro, enfim. Então, eles eram procurados. E ele destaca uma procura de 3 personagens que Humberto de Campos coloca da seguinte forma. Um pequeno grupo aproximou-se da confortável casa de Levi. Levi é Mateus, que era um cobrador de impostos. Desejosos de explicações, de modo a trabalharem com mais acerto, o coletor de impostos da cidade manifestou certa estranheza. E disse a 3 deles, Lissandro, aleijados como és, e tu, Áquila, não fostes abandonado pela família sob peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? O grupo de pobres retirou-se em desalento, porque o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Alguns instantes depois, Jesus e André entram na casa de Levi, de Mateus, em animada conversa. E Levi narrou ingenuamente a conversa que tivera com os 3. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Jesus, batendo-lhe levemente nos ombros, disse, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Suas preocupações são as de manter suas posses materiais. Que Levi falou a Jesus, Senhor, minha observação, com o intento, desejo de apressar a supremacia do Evangelho ao que governam o mundo. E Jesus respondeu a Mateus, quem governa o mundo é Deus. Se os triunfadores da terra, com suas armas e seus troféus, alguns generais certamente trariam consigo armas, soldados, prisioneiros, a pretexto de lutar em nome dos céus, espalharia incêndios e devastação em toda a terra. Então a gente percebe que nos bastidores, antes de começar a Boa Nova, já havia uma população disposta, buscando, né, no caso do buscar e achareis, né, buscando um entendimento melhor para se tornarem multiplicadores do Cristo. Porque todas as pessoas que se dedicavam a escutar Jesus com a profundidade com que ele falava, tocando-lhe os corações, sentindo a sua mensagem, se tornam discípulos de Jesus. E Kardec fala que pode se dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e, a 5ª parte, o ensino moral, que é onde ele se dedica. E o Sermão do Monte, por
soberania mesmo, é o ensino moral das mais profundas explicações que Jesus nos traz. O objetivo do Evangelho, né, é o ensino moral. Então, as 4 primeiras são objeto de controvérsia, diz o Kardec. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. O ensino moral, diz Kardec, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, ou seja, é onde o Espiritismo, através da terceira revelação, com as instruções dos Espíritos, vai nortear, vai permear todas as religiões. Porque o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Muito bem. Então, só para fazer um destaque das controvérsias, Jesus teve irmãos ou não? Os que defendem que teve irmão, provam que teve irmão. Os que defendem que não teve irmãos, provam que não teve irmãos. Controvérsias. Então é isso que Kardec evita, né? Um terreno dividido de opiniões. O Sermão do Monte, então, por excelência, é o ensino moral do Cristo e é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. São 7 as bem-aventuranças de virtudes e 2 bem-aventuranças de perseguição, que encontramos no capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mas as bem-aventuranças é a primeira parte. Agora, temos que olhar para as bem-aventuranças não no sentido contemplativo, de exclusivismo ou de benesses que possamos receber. As bem-aventuranças é um roteiro pessoal de esforço e de conquista. Nós temos que conquistar. Então, nós temos no Sermão do Monte as 7 bem-aventuranças ou felicidades que podemos adquirir, né, do bem-aventurados os pobres de espíritos, que chamaremos dos humildes. Os aflitos, bem-aventurados os aflitos, que nós chamamos os resignados, os que choram. Os mansos de coração, os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores. Então, pobres de espíritos, que é o primeiro degrau que nós temos que atingir para começarmos a construir dentro de nós a felicidade, as virtudes que nos tornam felizes. Então, as bem-aventuranças de virtudes, a primeira que temos que conquistar é de pobres de espírito, ou seja, humildade, eliminarmos o orgulho, porque o orgulhoso não aceita ser ensinado, porque deles é o reino dos céus, é a consequência. Ou seja, que consequência é essa? É a nossa consciência, a construção da nossa consciência, onde fica registrado as leis divinas, como diz a questão 623 do Livro dos Espíritos. E seja essa consciência, seja na matéria ou fora da matéria. Para termos uma ideia do que possa ser esta consciência, o apóstolo Paulo, no livro Paulo Estevão, nos diz: aprende a se contentar com o que tem, para ser feliz. E Joana disse que temos que buscar o que sou e o que acho que eu sou, ou seja, a verdadeira virtude é buscar o equilíbrio. E aqui nós podemos ter um exemplo dessa virtude da humildade, quando um jovem se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o que devo fazer para conquistar o reino dos céus? E Jesus retruca dizendo: Senhor, por que me chamas de Senhor? Senhor é meu Pai, ou seja, Deus. Então aqui não há uma falsa modéstia, aqui é uma humildade pura. Ele sabe que não é o Senhor, ele é um mestre, mas não é o Senhor. O Senhor é Deus. Contrapondo essa questão, que está dentro do bojo da humildade, porque a humildade é saber o que sou, Jesus e Pedro na cerimônia do lava-pés, quando Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, e vai chegar Pedro, e Pedro diz: Senhor. Senhor não. Ele diz: Mestre, sou eu que devo estar lavando os seus pés. E Jesus fala: disseste-os bem, Pedro, eu sou o mestre, porque Jesus é nosso mestre, é o nosso guia e modelo. E ser e se afirmar o que é, não é vaidade, é verdade.
É assim que Jesus se apresentou para nós. Então, uma vez humilde, vamos para a segunda bem-aventurança. Os que choram, os aflitos, ou seja, os resignados. A resignação é o caminho do bem-sofrer, porque podemos ter o bem-sofrer e o mal-sofrer. E o Evangelho segundo o Espiritismo trabalha nessa questão, é um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é a base que os Espíritos trabalham em vários ângulos para nos dar a lição da humildade. A lição da humildade é a lição da resignação. E qual é a consequência de nós sermos resignados? Porque serão consolados. Porque entendemos que estamos construindo nós mesmos através das provas, das expiações, que são alguns sofrimentos para nós. E sem a humildade não podemos ser resignados. É esta a conclusão que chegamos. Como eu posso ser resignado se eu sou orgulhoso? Não há como. Nós vamos culpar alguém, culpar até Deus. É entender que não somos vítima. Então, a humildade é o primeiro degrau no processo evolutivo. O segundo degrau é os resignados. E o terceiro degrau que devemos perseguir, uma vez humilde e uma vez resignados, os mansos, ou seja, os pacíficos, os que possuem a paz. E só um coração resignado pode ser pacífico. Para se ter a mansietude, tem que ser humilde e resignado. Pacífico é aquele que não devolve o mal. Pacífico é amigo da paz, que não gosta de criar conflitos ou discussões, que não recorre à força armada, que não levanta discussão. Ele possui a paz no coração. Isso é ser pacífico. Então temos que conquistar essa virtude da mansuetude, de sermos pacíficos, de termos paz dentro de nós. E para termos paz, temos que ter humildade e resignação. Uma vez humildes, resignados e pacíficos, vamos à quarta bem-aventurança, os que têm sede e fome de justiça. E qual é a consequência? Porque serão saciados, terão a mesma medida de justiça. A justiça que prega, a justiça que é a verdadeira, ela também é, pela divindade, saciada por nós mesmos. Porque só um coração pacífico, não violento, pode ter justiça. Caso contrário, será vingança. Ou fará justiça de acordo com os seus valores. Será parcimonioso com uns e severo com outros. E a justiça, meus irmãos, não se faz. A justiça se constrói dentro de nós. É um processo evolutivo. Então, quando chegamos no patamar da justiça, estamos aptos a entender de forma mais adequada o que vem a ser os bem-aventurados e os misericordiosos. Porque uma vez humilde, resignado, pacífico e justo, nós podemos buscar na misericórdia a quinta virtude. Qual é a consequência de ser misericordioso? É porque alcançarão misericórdia. A medida é a mesma. Nós teremos a misericórdia das leis divinas de acordo com a misericórdia que nós a praticamos, que nós interiorizamos dentro de nós. Então, a compaixão com o próximo é se envolver com o outro, não é ter pena do outro. Estarei isentando de suas responsabilidades se eu tiver pena. Para ser misericordioso é ter senso de justiça. Por isso que a justiça vem antes da misericórdia. Senão eu estarei dando uma concessão ao outro. E aqui nós temos um grande exemplo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, da parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Então Jesus explica, né? Jerusalém e Jericó. O levita e o sacerdote desciam de Jerusalém para Jericó. Jerusalém representa, na mensagem moral dessa parábola, o estado mais elevado do espírito, porque lá ficava o templo. E Jericó representa a parte material dos seres encarnados, porque é uma cidade que ficava bem abaixo e era uma cidade dedicada ao comércio. Então, o levita e o sacerdote desciam
Já o samaritano, ele ia de viagem, ou seja, tinha uma proposta, tinha um propósito. Era diferente do levita e o sacerdote, que simplesmente desciam sem proposta nenhuma. O samaritano não. Ele preparou-se, porque ele ia de viagem, ele ia para alguma missão. E chegando perto do homem caído à beira da estrada, ficou tomado de compaixão. É assim que fala a parábola. Tomado de compaixão. E aí fez o que fez. Untou o pobre com vinho, com azeite, colocou sobre o seu cavalo, levou para a estebraria, levou para a hospedaria e lá disse ao hospedeiro: cuida bem deste homem, e aqui estão 2 denários, e quando eu voltar, pagarei a diferença daquilo que gastares a mais. Então, essa lição do bom samaritano é que nos dá o exemplo que Jesus nos dá da verdadeira misericórdia. Então, uma vez, humildes, resignados, pacíficos e justos e misericordiosos, nós vamos para a 6ª bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Ou seja, o que é ser puro de coração? É ser limpo, é ser purificado. E qual é a consequência? Porque verão a Deus. Porque verão a Deus os puros de coração. Como desenvolver a pureza de coração se não for justo? Aí será um coração ingênuo. Como desenvolver a pureza de coração se não for misericordioso? Aí será um exclusivista. Jesus disse: para desenvolver a pureza de coração, tens que ser dóceis como os pombos e prudentes como as serpentes. Se formos somente dóceis, seremos ingênuos. Se formos prudentes, seremos traiçoeiros. Puros de coração, porque verão a Deus. E o que é ver Deus? Então nós vamos à última frase da prece de Cáritas, que diz o seguinte, abre aspas, fazei de nossas almas refletir como um espelho a vossa divina imagem. Fazei de nossas almas refletir como um espelho a vossa divina imagem. E que imagem é essa? De Deus. É olhar para a obra e ver o autor. É olhar para o nosso próximo e ver o autor que criou a criatura. Isso chama-se uma metonímia, que é pegar um objeto e, a partir dele, ver outra coisa além. Só os puros de coração veem a Deus, ao olharem para os nossos semelhantes. Senão só verá a pessoa. É como olharmos para uma obra de um grande pintor, como Rembrandt, Picasso, olhando para esta obra, para uma Mona Lisa, eu posso ver somente a Madonna ou ver, através dessa obra, Leonardo da Vinci. Então, eu olhando para aquela obra, eu vejo o Leonardo da Vinci, porque ali eu construo toda a característica de Leonardo da Vinci. E quando eu olho para a criatura e vejo Deus nela, como um espelho que reflete, eu estou vendo a criação divina, eu estou vendo Deus. É isso que é ver Deus, nessa parábola dos puros de coração, porque verão a Deus. E ver Deus nas outras pessoas é perceber o potencial de cada pessoa. Porque cada um está num momento evolutivo, cada um está num patamar evolutivo. E ver todos nós como um processo evolutivo, como um potencial de perfeição. Isso é ver a Deus. Então, no Sermão do Monte, tem os pobres de espíritos, que são os humildes, que é o nosso primeiro degrau evolutivo. Os aflitos, os que choram, que são os resignados. Os mansos, que são pacíficos, que possuem a paz, que é diferente dos pacificadores. Pacífico é aquele que possui a paz. Os que têm sede e fome de justiça, porque serão justos. Os misericordiosos, porque têm íntima compaixão, como o samaritano. E os puros de coração estarão limpos, estarão purificados. Aí chegamos na última bem-aventurança de virtudes,
que é ser pacificadores. E o que é ser pacificador? Chegaremos a esse degrau máximo das virtudes. Pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para termos todos nós somos filhos de Deus, mas para termos esse título de filho de Deus, temos que ser pacificadores. E o que é ser? É aquele que leva a paz. E não só possui a paz, como os mansos, os pacíficos. Ele leva a paz aos nossos corações, aos nossos sentimentos. E o único pacificador que aqui passou por nós é um só, Jesus. E nós, como estamos diante dessas bem-aventuranças? O que fazemos na construção de nossas virtudes? Onde nós estamos? Humanidade, a média da humanidade. Nós ainda estamos nos 2 primeiros patamares de virtudes, que é o da humildade e das aflições. Temos que trabalhar nisso. Ainda temos muitos orgulhosos, que não são, consequentemente, humildes. Temos muitos que choram e se revoltam com as dores, porque não estão resignados, porque não sabem das causas dos sofrimentos. Não avaliam a imprudência da presente encarnação, que é o que mais nós sofremos, as consequências da presente vida, mas também temos a explicação que os espíritos superiores nos ensinam das causas anteriores, nossos equívocos do passado. Então ainda estamos trabalhando muito nas 2 bem-aventuranças para nos tornarmos humildes e resignados. As bem-aventuranças, e depois tem as 2 bem-aventuranças de perseguição. Bem-aventurados que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, os que têm fome e sede de justiça poderão ser perseguidos. E a história da humanidade assim o fez. E a 9ª bem-aventurança: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos de Jesus e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós, ou seja, os pacificadores. Aqui o primeiro pacificador é aquele que se doa integralmente, inclusive com a própria vida. É o que aconteceu com Jesus, na crucificação, é o que aconteceu com os primeiros cristãos, que foram massacrados nas arenas, nos leões, nas cruzes, nas crucificações. Todos os apóstolos tiveram mortes violentas, com exceção de João, que era o mais jovem, que escreveu o Apocalipse e o seu Evangelho. Então, o pacificador é aquele que já adquiriu todas as virtudes das bem-aventuranças, todas as virtudes, inclusive as bem-aventuranças de perseguição. Esta mensagem, irmãos, da noite de hoje, lembrando mais uma vez que as bem-aventuranças é um roteiro de vida, é um roteiro de construção que podemos fazer diante da vida. Muito obrigado a todos e que tenhamos todos paz no coração. Que assim seja. Obrigado.